Olá pessoal, eu sou o Railson Santos do canal Podcast Testemunho. Sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, eu peço que curta, compartilhe o nosso vídeo para mais visualizações. Estamos aqui hoje com o nosso pastor Emerson, pastor a qual a gente tem participado, temos servido a Deus no ministério juntos há alguns anos. Pela misericórdia de Deus, temos feito também muitas obras juntos, pela misericórdia de Deus. Pastor Emerson, seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui. Obrigado. No nosso podcast. E sabemos que todo pastor tem muita obra para contar. Eita. E o Senhor tem bastante. Então hoje é uma oportunidade do Senhor estar contando testemunho para nós, para todos que vão assistir esse podcast. É um prazer. Então, faça as suas apresentações. Bom, boa noite, né? Boa noite ao nosso querido amado, o diácono Railson, né? Ao ouvinte, ao telespectador, né? Uma boa noite também para quem está nos assistindo e está ali expectativa, né? De ouvir um testemunho edificante. O que a gente vê aqui realmente seria servir a Deus, né? Mais um pouco, aquilo que Deus fez na nossa vida, que com certeza será de grande valia, muito útil na vida de muitos dos cristãos. O nosso testemunho, como a gente estava conversando aqui anteriormente, é forte, né? A gente tem realmente, né, umas experiências aí dadas por Deus, né, umas experiências, permissões e também a poder nos achegar até Deus, né? Sim. E aí viver essas experiências com Deus, e a gente vai estar contribuindo aí para o crescimento, o elevo espiritual de muitos dos irmãos também. Amém. Com certeza. Glória a Deus. Pastor, eu fiz esse convite para o pastor primeiramente porque a gente passou alguns anos juntos fazendo obra, como eu tenho falado já, e a gente nota que o pastor tem bastante testemunho e que o pastor também conhece da palavra, bastante da palavra, por ser um pastor. E antes de começar o testemunho, a gente quer saber. A gente quer saber um pouquinho do pastor, se o pastor já nasceu no berço evangélico, se ao passar do tempo, como foi que aconteceu tudo, né? Como foi a caminhada. O pastor pode contar para nós. Na realidade não foi não, né? Assim, tive uma vida bem sofrida, né? Com 4 anos de idade eu já sofri um acidente, com queimaduras gravíssimas, né? Fiquei 45 dias internado na UTI do Hospital das Clínicas em São Paulo, no setor infantil de queimados, né? Um lugar bastante triste. E eu me recordo, inclusive, que era até final de ano também, época de Natal, assim, muito triste também, eu tive que estar lá. E ali eu já percebi o trabalho do inimigo querendo ceifar a minha vida, ali, né? Já querendo interromper os projetos de Deus. Esse é o trabalho na dele, minha vida. E ali Deus pôs a mão, me deu o livramento, né? Eu consegui sair daquela situação, voltei para casa. E assim, a gente, uma família muito pobre, né? Meu pai sem condição, meu pai marceneiro, minha mãe até então, né, dona do lar, né? E assim, não trabalhava, a gente vivia uma situação bem precária, né? Com 6 anos, a gente se mudou para uma esperança de emprego para o meu pai. A gente foi de São Paulo para São José do Rio Preto, e ali para trabalhar na Balau Madeiras, uma empresa que estava contratando. Meu pai foi nessa esperança, chegou lá, não conseguiu o emprego, a gente ficou na rua, em 5 irmãos, né? Meu pai e minha mãe, a gente não tinha onde dormir. Aí ele conseguiu um lugar, um cômodo assim, bem rústico mesmo, assim, sem nenhum conforto, nada, para a gente poder ficar ali por um tempo. E enfim, e aí foi um sofrimento muito grande, passou fome mesmo, né? Bem precário. Então, assim, a gente não conhecia Deus, a minha família não falava de Deus, a gente não tinha experiências com Deus. Sim. Inclusive, nessa época, o meu irmão de 13 anos era o único que trabalhava. Ele saiu, a gente conseguiu uma guarida, né?
para dormir no fundo de um escritório de contabilidade em São José do Rio Preto. Isso aí foi em 84, 85 mais ou menos. E lá nessa época meu pai não tinha emprego, e meu irmão conseguiu um trabalho de office boy nesse escritório de contabilidade. Meu irmão de 13 anos, Robson, e aí o dono da contabilidade arrumou pra gente dormir lá no fundo, e a gente passou fome ali, e nessa época meu irmão veio a falecer. O único irmão que estava trabalhando, inclusive de bicicleta, ele tinha 13 anos na época, ele foi fazer um serviço para a contabilidade e acabou sendo atropelado por um caminhão basculante. Aí a minha família ficou muito abalada, a gente também já sem condição de nada. A cidade foi sensibilizada, o prefeito se sensibilizou, né, custeou todo os velórios, o enterro ali do meu irmão. Mas a gente acabou indo para Araçatuba também, a vida também, né, deu errado, né, os planos do meu pai, a gente muito pequeno, não conseguia ajudar com nada. E eu me lembro que a gente invadia casas. Meu pai, sim, sem condição, meu pai acabava invadindo casas. A gente invadia algumas casas. E assim, quando o dono chegava, já mandava... Tinha que correr, né? Eu não via, meu irmão também não via, mas de repente a gente já tinha que mudar, entendeu? Então era como o dono tinha chegado ali, já quando o dono já tinha chegado e tinha falado com o meu pai, com a minha mãe, né? Viu que tinha criança, de repente não quis agir com brutalidade, né? Exatamente, ser mais rigoroso. Então, aí, né, na conversa, no diálogo, e assim foi. Meu pai foi invadindo casa, saía de uma, ia para outra e tal, até que a gente veio para São Paulo em 89, e meu pai invadiu uma outra casa em São Paulo também, na frente do Jabaquara. Foi quando ali a gente começou a... Mas, pastor, quando vocês invadiam essas casas, vocês invadiam por conta própria, ou tinha alguém demandando, ou tinha alguém ajudando vocês, alguém administrando essas, como que eu posso dizer, essas invasões? Porque, querendo ou não, é uma invasão, né? É uma invasão, né? Tem aquela questão do uso capião, né? Mas assim... Antigamente parece que era mais forte esse negócio de uso capião. Era mais forte, e assim, e meu pai sem condição, minha mãe também, ele não tinha como pagar aluguel, e enfim, e eles também não queriam recorrer à família, né? Acabava que meu pai tinha bastante contato, né? Meu pai era bem comunicativo, sim, então ele conseguia articular isso daí bem. Tinha contatos, as pessoas às vezes passavam, falavam, o lugar ali tá vazio ali e tal, né, vai pra lá. Para quem não tem sorte, vai tentar sorte, né? Entendeu? Exatamente. A gente também, quando a gente veio da Bahia também, Deus, ele tem preparado um lugar para nós, mas antes de Deus preparar esse lugar para nós também, meus pais, a gente morou de favor, né? E aí Deus fez um reboliço muito grande na nossa vida, que é ali onde meus pais moram hoje, né? E é assim, a nossa vida é assim. Então, o pastor tem falado um pouquinho da sua vida. Agora nós vamos entrar então num testemunho, pastor, um testemunho edificante que o pastor tem, porque nós estamos curiosos para ouvir esse testemunho, né? O pastor tem falado que é muito forte, então nós queremos ouvir esse testemunho forte. Se o pastor puder fazer as honras para nós. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu creio que realmente é uma oportunidade ímpar aí para nossa vida, né? Até para eu poder também estar refletindo um pouco acerca desse assunto. Eu queria estar compartilhando aqui com um texto da Bíblia Sagrada, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 4. Nós temos aqui o texto escrito pelo rei Salomão, né? Sim, glória a Deus. No capítulo 4, versículo 14, aqui uma das promessas de Deus na minha vida que ecoou fortemente e que eu trago comigo até hoje, e eu sei que realmente é o próprio Deus realmente falando, porque ele trabalha dessa forma, né? Sim. A própria Bíblia diz que ele levanta o pequeno do pó e do monturo ele ergue o necessitado, né? E o faz assentar em roda
de príncipes e príncipes do seu povo, né? Então, porque o Senhor, ele exalta, né? Então o Senhor, ele me trouxe essa palavra e eu guardei no coração. Eclesiastes capítulo 4, versículo 14, que diz assim: porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Então, muito forte eu trago essa palavra comigo, porque tem se cumprido, se cumpriu e tem se cumprido ainda também ao longo do período, né, da minha vida, essa jornada que o Senhor preparou para nós, né? Então, assim, como, né, na continuidade, como eu estava dizendo, minha vida realmente era, né, assim, bem difícil, né, no começo da minha infância, mas isso daí me despertou uma curiosidade. Aos 13 anos, eu comecei a buscar acerca da verdade. Eu queria saber o que é a verdade, né? Sim. Por que inocentes sofrem, os justos pagam um preço? Porque eu queria saber por que pessoas passam fome. Às vezes, né, crianças são violentadas, são torturadas. Eu queria saber acerca dessa verdade, né? Despertou no meu coração querer conhecer. Essa verdade do pastor é a verdade de muitos. Muitos vai para os pés do Senhor também nessa mesma intenção de adquirir esse entendimento. Era um despertamento da parte de Deus no meu coração. Com 13 anos eu não tinha nem noção de o que era ser crente, o que era seguir a Cristo, ou obedecer os mandamentos de Deus. Para mim, eu sabia da existência da Bíblia, sabia da existência de Jesus. Eu acreditava realmente, como acredito ainda, né, graças a Deus, e assim, mas não era, eu não conseguia enxergar como eu enxergo hoje, né? Então, mas eu buscava essa verdade, eu queria saber acerca disso, e no fundo, a busca pela verdade era o próprio Espírito Santo me impulsionando para conhecer a Deus, não é? Quando a gente busca a verdade, a gente está inquirindo acerca da verdade, acerca do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, né? E assim adquirindo sabedoria. É um dos caminhos que o Senhor traçou na minha vida. Mas como eu disse, não conhecia a Cristo, então a minha vida foi toda pautada nas coisas do mundo e buscando aquilo que o mundo pode oferecer. Até que eu conheci a minha esposa, né, com 17 anos, a gente, né, se ajuntou, né, se amigou em 96, a gente se amigou e fomos, né, ela veio embora comigo, meu pai faleceu em 96, e aí ela, em 97, no comecinho de 97 meu pai faleceu, e aí minha mãe decidiu a gente voltar para São Paulo. A gente estava no interior, na cidade de Serrana, e voltamos para São Paulo, e aí nisso a minha esposa veio comigo, e a gente constituiu família e começou junto a caminhar. A vida é muito difícil também, eu sem um direcionamento, sem uma base. Logo, né, conheci o mundo das drogas, né, em São Paulo, fui influenciado por pessoas, bandidos, né, que se diziam amigo nosso, né, e se aproximando e tudo, através da vida do meu irmão também, né, e a gente sempre caminhou junto, eu e meu irmão Leandro, inclusive queria mandar um abraço para ele, né, com certeza ele vai nos assistir. Sinta-se abraçado, assistindo, isso. Deus tem um testemunho muito forte também na vida dele, ele tem um chamado para ministro, né, na vida do meu irmão, né, e glória a Jesus. Então a gente conheceu, né, essas pessoas e tudo mais, e acabamos conheci o mundo das drogas. Foi onde que eu conheci a prostituição, né, as boates, né, em São Paulo, em São Bernardo do Campo, e a minha vida começou a dar, né, assim, uma cambalhota, né, assim, a ser bagunçada, realmente, né, a minha vida começou a se bagunçar, e eu percebi no primeiro momento em que eu usei a droga, em que eu dei o primeiro tiro de cocaína,
eu percebi, espiritualmente falando, eu percebi na hora eu percebi, mesmo sem estar na presença de Deus, que a gente tem essa sensibilidade espiritual, né? Sim. Todos nós somos criados seres espirituais já por natureza, né? O ser humano ele é carnal, mas ele é primeiramente espiritual. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu nunca aceitei Jesus, eu nunca vivi Jesus, eu nunca andei com Jesus, e eu sinto, eu vejo. Tem pessoas que estão no mundo e têm sonhos proféticos, inclusive. Por quê? Porque é um ser espiritual e tem dons de Deus na vida dessas pessoas. Exatamente. Então, eu também, pastor, só cortando o senhor um pouquinho rapidinho, eu também, quando eu afastei dos caminhos do Senhor, eu era muito novo também. E algumas coisas que eu já vivi hoje, Deus me mostrou quando eu estava afastado também. Então é assim que Deus faz, né? Eu conheci, fui criado praticamente com 9 anos, 10 anos, já estava na graça, né? E aí a gente pega uma idade de maior, como o pastor falou. Provavelmente o pastor começou a participar do mundo realmente assim, em questão de fazer algo acontecer, depois que o pastor ficou de maior, né? Sim, com certeza. Eu estava com 23 anos, né? Eu sempre tive a minha postura, mantive a minha postura de ser justo, de ser verdadeiro, de ser sincero, né? Não me entreguei às vaidades, né? Mas eu sempre busquei estudar, terminar os estudos e fazer uma faculdade, me preparar para o mundo, né? Mas acabou tomando outros rumos. E eu tinha 23 anos, já na época, já casado há 5 anos com minha esposa, foi onde que eu conheci as drogas e o mundo do crime também. Sim. De uma quadrilha que estava por trás ali, que a gente se enturmou com eles, porque até como consequência também, eu trabalhava como instalador de TV a cabo em São Paulo. Então eu tinha um carro, tinha escada, e a gente fazia algumas ligações clandestinas, a gente, para poder ganhar um dinheiro, né? Então eu já tinha aquela facilidade de ganhar dinheiro e tudo mais, e aí acabou também eu conhecendo essas pessoas, aí a gente acabou também cometendo alguns delitos, né? Enfim, e aí aí foi onde que aconteceu a minha primeira condenação, minha primeira pena. Eu fui preso, a minha primeira cana, né, a minha primeira cadeia. Eu fui preso e fiquei 9 meses preso no DP, no 27 de Campo Belo, em São Paulo. Fiquei 9 meses, parecia uma eternidade, primário, não tinha conhecimento de nada. Cara, sofri demais. Foi um aperto assim, a ponto de eu olhar para o céu. Eu não tinha experiências com Deus até então, mas naquele momento eu não tinha onde recorrer. E quando eu olhava para o meu lado, ao meu redor, eu via que eram pessoas que na verdade estavam só ali querendo usufruir do que eu poderia oferecer, pessoas interesseiras. Né? Comum. E ali eu só busquei a Deus, né? Clamei a Deus, pedi para Deus, mas enfim, uma bela noite eu acordei de madrugada e as cadeias estavam todas abertas, as grades todas abertas, e eu ouvi o barulho das grades, e era uma quadrilha que tinha ido resgatar um chefão lá do tráfico, lá de São Paulo, né? Ali da Água Espraiada. Meu Deus. E isso aí foi em que ano, pastor? Isso aí foi em 2003. 2003, exatamente, foi em 2003. Então, e aí eu fui e fugi né, como eles dizem lá, né, na linguagem, o cavalo louco, né? Eu fui embora. Não tinha intenção, mas houve oportunidade. Eu acabei indo e eu me deixei levar pelas emoções mesmo, mas nessa época eu já estava viciado em droga, né? Já tinha entrado na cadeia e já tinha viciado já da maconha, na cocaína. Eu já tinha usado crack, inclusive eu senti a abstinência do crack já nessa época, né? Mas como eu falei, né, uma pessoa de família, minha mãe também
mantinha a casa, que ela tem um bom emprego, né? Conseguiu um bom emprego depois, né? Quando meu pai faleceu, aí ela conseguiu dar uma ajeitada na nossa vida e assim, ela viveu pelos filhos, né? Depois que meu pai faleceu, ela acabou vivendo pelos filhos e tudo. Então ela dava esse suporte para nós, né? Dava um suporte melhor para nós e mantinha a nossa casa. Então eu, assim, meio que, né, virei a cabeça, fui nas drogas realmente, né? Usando crack e tudo mais, e viciado, e foi onde que Deus permitiu eu entrar na cadeia. E esses 9 meses que eu fiquei lá, parecia uma eternidade. Quando surgiu a oportunidade, eu não pensei 2 vezes, eu fui embora. Peguei um táxi na rua, e foi, acredito que foi sim, realmente enviado por Deus, porque, não sei, né, de repente poderia, o livramento que Deus me deu ali. Eu peguei um táxi e fui para casa da minha tia, e fiquei 5 meses foragido. Fiquei 5 meses foragido, e minha vida só andando para trás, não dava nada certo, até que uma bela noite eu peguei a minha filha, que estava com 15 dias de nascida. Graças a Deus, Deus me permitiu estar com ela ali, com 15 dias de nascida. Mesmo no erro, Deus permitiu ainda. Mesmo no erro, exatamente. Eu fui, peguei ela no colo, e eu estava andando em volta da minha casa, assim, e olhando para lá onde que eu morava, era em Mauá, era um morro, assim, né, Vila Magine, perto do shopping Mauá. Então era um morro, assim. Então lá de cima da casa, assim, a gente olhava e via toda a cidade, assim, iluminada, né? E como eu tinha ficado um tempo preso, eu falava assim, aí eu pensei comigo, nossa, eu posso ir para onde eu quiser agora, né? Eu posso ir, né? Eu tô livre. Se eu quiser pegar um avião aqui e atravessar, eu consigo, porque eu tô livre. Tipo assim, né? Uma liberdade falsa, porque eu estava foragido. Sim. Porém, eu estava refletindo acerca daquela minha liberdade no momento. E no dia seguinte, ali veio a minha prisão, a segunda prisão, onde eu fiquei 14 anos, eu fiquei 13 anos mais. Eu fiquei 13 anos e alguns meses. Ali eu não, eu fiquei foragido de setembro de maio de 2003 e fui recapturado em novembro de 2003 mesmo. Então, ficou bastante tempo fora. Fiquei esses 5 meses. Escondido, né, praticamente. Sim, fiquei ali, né, perdido, né, voltei para as drogas, né, o diabo me atormentava de verdade. Era como se ele me desse uma pancada no cérebro todos os dias. Eu imaginava minha esposa me traindo, para você ter uma ideia. Era o que o diabo colocava, essas alucinações. E era algo assim que mexia muito com o campo espiritual, porque toda vez que eu chegava e usava e dava o primeiro trago, né, na latinha ou no copinho de Yakult, e ali é onde que o inimigo, eu ouvia uma voz falar assim, ó, ele já usou. Então ali eu já estava alucinado já, e começava uma tortura psicológica muito forte, muito grande. Eu via homens e mulheres em cima de telhado, eu via me observando. Eu via pessoas olhando assim atrás dos muros, me observando, pessoas me seguindo. Uma alucinação muito grande. Às vezes a gente pensa que é algo da imaginação. Hoje a gente sabe que também tem algo espiritual. Com certeza. Né? Espíritos malignos estão nos rodeando. Entendeu? Exatamente. E ali, eu naquela alucinação, né, Deus me permitia enxergar o campo espiritual, né, de uma outra forma, e enxergar ali, permitir que esse acesso do maligno perturbar a minha vida. A ponto de eu quase tirar a vida da minha esposa. Né? Peguei um revólver uma certa vez, já drogado. Peguei o revólver, ela com a minha filha no colo, né? Aí eu falando para ela, falei assim, me confessa, fala para mim o que você está fazendo, porque não está certo, né? Porque eu já sei, eu já vi, entendeu? Aquela certeza, mas eu não vi nada, eu não sei nada, era só drogado. E aí ela, não, mas não tem nada, não sei o que tem e tal. Eu peguei o revólver assim,
e apontei para ela. Eu tinha já tirado, que era um 38, eu tinha tirado uma bala do canhão e apontei para ela, né, onde estava faltando a bala. Só que eu não tinha puxado o cão, né? Não tinha puxado. Exatamente. Então, eu não tinha puxado. O que aconteceu? Na hora que eu puxei o gatilho, o tambor girou. Aí entrou a bala. Só que na hora que eu apontei assim, eu estava mirando nela. Na hora que eu apontei assim, algo me fez assim, ó, virou a minha mão para apontar na janela, pro muro. E aí eu apertei e aí saiu o estampido, aquele barulho ensurdecedor. A minha filha começou a chorar, minha esposa começou a chorar, minha sogra estava na cozinha, aí veio também querer saber o que era, eu já guardei, virei as costas e saí. Exatamente, então assim, o que Deus, né, foi operando na minha vida e foi trabalhando livramentos para mim e para minha família. E, enfim, esse é o homem sem Deus, né, pastor? O homem sem Deus. Esse é o homem sem Deus, né? Assim, eu estou contando porque na realidade a gente precisa entender da onde que Deus me tirou também, né? Que é uma pessoa que realmente não tinha nenhum temor de Deus, não tinha nenhum conhecimento das Escrituras, nenhum conhecimento da verdade, já sabia, porque todo ser humano sabe da existência de Deus. Essa que é a realidade. Mas o problema é viver para Deus, né, pastor? Exatamente, o que a gente... Porque conhecer, todo mundo diz que conhece, sabe, né? Então, saber sabe, já ouviu falar, né? Mas viver experiências, você assumir aquele compromisso de obedecer a palavra, de você querer se aproximar mais de Deus, né? Aí não tem. O que está no mundo, ele não quer. Ele quer viver a curtição, os desejos da carne, os prazeres, né? E o que habita na vida deles também já não deixa eles ter a visão. Com certeza hoje o pastor, não é só hoje, mas o pastor já se arrependeu de tudo, né? Porque a palavra mesmo já diz, né? Que quando o homem ele vai para os caminhos do Senhor, há um arrependimento, há uma nova criatura, né? Então, eu acredito que tem muitos que estão ouvindo esse testemunho e vai edificar muitos, porque como nós somos anônimos, nós não sabemos de terça-metade que acontece, né, pastor? Muitas coisas acontecendo por aí. E o pastor, como pastor hoje, com certeza o pastor já pastoreou alguém, ou está pastoreando alguém que passa por esse processo também. Então o pastor já vai ter a sabedoria, porque tudo isso também engloba no chamado do pastor, né? Uma permissão de Deus, o pastor ter passado para poder estar hoje, futuramente, podendo estar ajudando pessoas também que passou pelas mesmas situações, pastor. Sim, inclusive até estavam comentando, né, com o irmão, vai faltar tempo para passar tudo, porque é muita coisa, e assim, se a gente fosse ater em todos os detalhes, realmente o tempo vai ficar curto. Então, mas o que Deus fez na minha vida foi algo extraordinário e que não tinha como, não tinha, assim, quem olhasse para minha vida falasse assim, esse é um sem futuro original mesmo, né? Então, mas Deus mudou a história, né? Aí que tá, é aí que Deus gosta, né? A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É quando as pessoas já não dão mais valor para ela, que Deus faz, agora eu vou fazer a obra na tua vida e vou mostrar para eles que eu tenho poder, né? E só basta, igual você falou, se arrepender. É um arrependimento sincero, genuíno, que vem seguido de uma mudança de atitude, e aí que Deus começa a fazer tudo novo, né? Esse que eu faço coisas novas, né? Não considereis as coisas antigas, né? E porque isso que eu faço coisas novas na sua vida. Então, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Tudo se fez novo, né? Então, assim, na minha vida é bem nesse estilo mesmo. E, enfim, e tem outras situações também que aconteceram na minha vida, né, que antecederam isso aí, mas
o principal, assim, eu acredito que Deus trabalhou me quebrando mesmo, sabe? Que quebrou, e quando ele me colocou no cárcere mesmo pela segunda vez, ali foi ali que eu vi assim o mundo desabar na minha cabeça. Eu não vi mais esperanças ali, e eu me lamentava de verdade, né? Mesmo na cadeia ainda, né, tentei ainda me esquivar e tudo, e permanecer usando droga, né, igual pessoas lá dentro também continuam fazendo, né, muitas vezes. Você hoje talvez esteja um pouco menos, né, porque parece que tem uma certa agora dificuldade para chegar a droga lá para eles lá dentro, né, por conta do raio-x que estão colocaram. Sim. E, enfim, mas na época que eu tava, não, era tudo, era liberado, era liberado, entendeu? Enfim, então, mesmo com as dificuldades ali, mas Deus, ele continuou operando na minha vida, e continuou falando na minha vida. E eu me lembro que em 2006, aí eu pensava já em como sair daquele lugar. E quando eu saísse dali, eu tinha que ter uma profissão. O que eu pensei? Eu falei, eu vou trabalhar de padeiro. Uma profissão, eu saindo para a rua, vou ter como sustentar minha família, né? A minha esposa guerreira se manteve ao meu lado, né? Não me abandonou, né? Minha esposa, a missionária Renata, o irmão conhece. Sim, então, e está comigo desde 96, né? A gente está junto, graças a Deus, Natal de 96. E ela passou comigo toda essa luta, essa batalha aí. E eu pensando em agora como retomar a minha vida quando eu saísse dali. Porque a minha condenação já tinha ultrapassado os 36 anos. Então eu não tinha mais esperança ali, né? E além disso, eu tinha ainda um castigo, que era uma falta disciplinar que prejudicava para eu poder conseguir um benefício. Então, eu tinha que me manter ali psicologicamente firme, fazendo alguma atividade, né? Então, eu fui trabalhar como padeiro, e ali eu me lembro que numa das visitas a minha esposa trouxe um cartaz, e lá da Barra Funda, um cartaz com uma mensagem bíblica, o Isaías 41, versículo 9. Eu quero ler esse versículo aqui, assim, Isaías 41, versículo 9, que fala assim: Tu, a quem tomei desde os fins da terra, ou seja, desde as extremidades da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Ela trouxe essa mensagem e ela mal sabia o que ia acontecer com isso. Eu preguei na parede da cela, e aí um belo dia eu voltei do trabalho e me deparei com essa mensagem e olhei para ela e eu li essa frase e os olhos começaram a se lacrimejar. Eu sim comecei a sentir a virtude, o toque de Deus ali, né, na minha vida. Numa outra ocasião, eu também chegando do trabalho, cansado, eu deitei na minha cama e inclinei assim, né, as costas para o travesseiro, deitei e fechei os olhos. De repente, na visão, eu tive uma visão que uma mão gigante descia do céu. Tinha um homem que andava em rumo às trevas. Era uma escuridão que estava assim na frente, na visão que Deus estava me dando. E uma mão gigante assim descia do céu para a terra, pegava aquele homem e levava para a terra, para o céu. E é onde que eu ouvi a voz de Deus falando comigo: sou eu que dei a vida e só eu que posso tirá-la. Eu levantei assim, assustado, e comentei com um companheiro que estava na cela e falei com ele, Deus acabou de falar comigo. Deus acabou de falar comigo. E aí ele, não, eu acredito e tal. Mas aí ficou nisso, eu guardei essa experiência comigo no coração. Foi nessas experiências que a gente tem com Deus, nunca tinha tido isso aí no mundo, e senti essa virtude, e agora também ter essa visão e ouvir uma voz falar comigo dentro do sistema carcerário. Aí onde que Deus ele me mostrou
que era ele que estava me tirando ali do caminho das trevas e que eu estava andando no caminho de morte. Aquelas trevas, aquela escuridão era o caminho de morte. E Deus tinha me tirado daquele caminho e me tomado para ele, né? Não demorou muito, meu irmão. Eu fui transferido de penitenciária para uma outra penitenciária de Lucélia, onde eu fiquei mais de 5 anos lá também, né? Privado da minha liberdade. E ali aconteceu. Ali foi onde que Deus ele reservou para eu poder me encontrar ali, né? E eu, um belo dia, sendo evangelizado, um rapaz que ele nem conhecia, não sabia ler, ele entendia um pouco assim das palavras e tudo, e ficava catando, né, assim, juntando as letras e tal, mas ele não tinha uma leitura dinâmica, uma leitura como a gente tem hoje. E ele me evangelizando num domingo final de visita, ele me evangelizando e ele falando comigo, e ele me dava a Bíblia para eu, o que ele falava assim, ó, olha aqui, ó, lê aqui, olha só, para você ver que eu estou falando certo, é aqui, e todas as palavras que ele me mostrava da Bíblia dele, estava grifada, e eu achava interessante aquilo, porque eu reparei isso, porque eu sentia a virtude daquela palavra pulando dentro de mim. Eu sentia a virtude entrando dentro de mim. Eu falava, eu achava alguma coisa estranha. Eu falava assim, cara, tem alguma coisa de especial nessas palavras, esses textos que ele grifou. Ou estava marcado com marca-texto, ou estava sublinhado com tinta, com caneta, né? E eu achei interessante, eu falei para ele, assim, ô amigo, me empresta a sua Bíblia, que eu tenho uma outra Bíblia lá na cela, eu vou grifar esses textos aqui que eu achei interessante, eu vou passar para a minha Bíblia também. E aí eu já sentei um propósito no meu coração de fazer esse propósito de grifar os textos sagrados que estavam escritos na dele, escrito na minha, né? Eu queria guardar aqueles textos, porque era especial, né? Só lembrei um fato agora muito importante também, antes de chegar nesse ponto do evangelismo. Um mês antes, era o mês de setembro, e eu pedi para Deus uma libertação do cigarro. Eu estava fumando já, pegava cigarro do cinzeiro e dissolvia ele assim no papel para enrolar e fumar de novo. Exatamente. Você vê o estado que eu estava já, crônico, né, de fumante. Pedi essa libertação para Deus. Eu fiz uma oração no colchão mesmo. Pedi para Deus, falei, Senhor, me liberta dessa doença. Isso é uma maldição. Eu acordo tossindo, né, tossindo de madrugada, acordo para fumar, e eu estou preso nisso aqui. Isso é uma maldição, eu não quero isso para minha vida, né? Me liberta. E aí eu me lembro que eu doei assim minha carteira de cigarro para um outro companheiro da cela, e eu estava decidido, já no dia seguinte já não ia mais fumar. E aí aconteceu, no dia seguinte eu senti vontade, mas eu persisti na fé, resisti, e eu falei, não, eu sei para quem que eu pedi. Foi por Deus Todo-Poderoso, Ele já me deu a vitória, então eu não vou retroceder, vou permanecer. E aí a vontade passava, e aí eu conseguia resistir, passou um dia, aí no outro dia a mesma coisa, fui persistindo, batendo firme na fé. Eu falei, eu sei quem que eu pedi, não foi qualquer Deus, foi o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder, ele não tem o poder, ele tem todo o poder. Ele já me deu a vitória, e eu guardei a fé ali, resistindo o diabo, mesmo no mundo, que eu não tinha isso aí, né? Não tinha esse conhecimento, né? E com 3 dias a vontade foi embora. Eu senti a libertação, mesmo no mundo eu senti a libertação. E aí foi onde eu assentei no coração em oferecer o dia do meu aniversário para Deus, porque eu comecei a refletir acerca da minha vida nos meus anos passados. Eu falei, eu não tenho contentamento na minha vida. Os meus dias passados, né, os meus anos que eu estava mesmo em liberdade, eu não tenho contentamento, porque ou eu estava preso, ou eu estava drogado, não conseguia olhar nos olhos dos meus filhos, dar um abraço na minha filha, né?
passar um momento com eles, eu não conseguia, porque eu estava drogado, ou estava preso, ou eu estava longe, enfim, né? E aí eu não tenho contentamento nos meus anos, e estava chegando o meu aniversário, por isso eu estava fazendo essa reflexão. Meu aniversário é dia 5 de outubro, e aí eu fiz esse propósito com Deus. Eu fiz esse propósito com Deus. Eu falei assim, aí eu comecei a refletir, eu falei assim, bom, em todos os momentos da minha vida, o único que estava comigo, que eu me lembro, era Deus. A minha família não estava comigo. Eu olhei à minha volta, as pessoas que estão à minha volta também não são meus amigos, né? Estão ali porque estão ali, né? Hoje, exatamente, hoje, né, pensando hoje, eles, né, me abraçam, mas amanhã já estão me apunhalando pelas costas, e rápido, entendeu? Então, assim, serpente querendo comer serpente, e lá dentro o negócio é estreito mesmo. E aí... Só sabe quem passa, né, pastor? Opa! E aí, eu analisando isso, eu assentei esse propósito no coração, falei, bom, nem minha família está aqui comigo, as coisas que eu tenho aqui não são minhas, porque nem a roupa que eu visto é minha. Eu percebi isso, né? Porque quando você está lá dentro, lá você é um número, né? Essa aqui é a realidade, é uma matrícula, né? Então, só quem sabe, só quem passou sabe a humilhação que é realmente. E assim, eu creio que as pessoas que vão ouvir, vão ver esse texto, vai assistir isso aqui, vai se enxergar também nessas situações que eu passei, eu vivi na pele, e que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, né? Não ser edificado. Mas, exatamente, então, quer dizer, foi para saber realmente que eu passei ali, né, no vale da sombra da morte, né? Passei rebelião dentro da cadeia, enfim, e Deus me guardou em todos os momentos. Então eu falei assim, bom, em todos os momentos da minha vida, quem estava comigo é Deus. Uma ocasião, na beira do rio, em Serrana, interior de São Paulo, eu com flagrante dentro do carro, né, com droga dentro do carro, fui confundido ali, né, numa situação errada ali, uns criminosos chegaram ali com um carro roubado, e ali só deu tempo de eu entrar no carro, ligar a chave do contato, eu me joguei no banco do passageiro e só ouvi os estampidos o barulho do revólver disparando, né? O cara disparou assim para cima do meu carro e nenhuma bala pegou em mim, só uma pegou na caixa de ar, e eu fui embora ali. O livramento de Deus. Outro livramento. O outro, a gente subindo da Baixada Santista, na casa da minha avó, eu estava com um Ford Ka-1000, o meu irmão, a minha sobrinha Jéssica e a minha prima Josi. A gente subindo da casa da minha avó com o carro cheio de mala também, um carro 1000. Aí eu parei na avenida Faria Lima, e parei do lado de uma moça que estava com um Fiesta verde também do meu lado. Eu passei um pouquinho assim, então eu consegui ver toda a cena. 2 caras num carro, num Escort 98, um Escort sapão, né? A gente sabe que sim, é o que saiu na época. E aí ele desceu com boné e veio em direção à moça no Fiesta, e sacando do revólver de cima para baixo, o cara deu 3 tiros. E eu do lado, vi toda a cena, testemunho ocular. Sim. E aí a moça só arrancou com o carro, eu só vi ela arrancar com o carro assim, e eu já arranquei e fui, e já acelerei. O cara voltou pro Escort, entrou e começou a dar tiro para minha direção. E eu acelerando, só que eles com um carro o motor mais potente, eu falei, não vai ter como, eles vão passar, eles vão chegar. E ali era de madrugada, passou da meia-noite, né, a avenida, ainda eu alcancei uns 80 por hora ainda, né, mas eu vi que eles iam chegar pelo retrovisor. Eu só dei o tempo de avisar o pessoal, falar, a hora que eu falar, vocês abaixam, porque eu vou brecar e vou voltar. A minha intenção era o quê? Era se eles, né, fizessem qualquer coisa ali, eu engatava a ré
né? Eu freava o carro, engatava ré e voltava num cavalinho de pau, dava ré e voltava na avenida, né? Então, mas graças a Deus eles passaram e o cara só deu tempo de, o cara põe a mão para fora assim, eu olhei assim pela a ponta da porta, né? Ali o limiar da porta do meu carro, eu vi o cara colocando a mão para fora e atirando no meu rumo do carro. E aí a gente começou a ficar meio que apavorado lá dentro. O meu irmão falou assim, ó, passa a mão no corpo, porque às vezes, né, o sangue quente não sente na hora, mas você vai sentir escorrer o sangue, alguma coisa assim, né? E eu passei, eu procurei ver, eu falei, não tenho nada, tá tudo normal. Fiz a volta do carro, né? Voltei, eles subiram o morro, foram para a favela. E eu passei por baixo e voltei na mesma avenida, lá em São Bernardo do Campo, em frente ao terminal Ferrazópolis. E ali, na hora que voltou, já estava já a polícia também, um monte de pessoal, e a menina, né, em óbito, já deitada. Tinha acertado nela os tiros. Acertou, aí, nossa, o carro... Enfim, ela bateu num poste e ficou ali com a cabeça inclinada no volante e a buzina disparada. É uma cena muito triste. E aí eu desci do carro, meio apavorado, não sabia o que eu ia fazer ali, não sabia o que eu fui, né, talvez curioso também. E na hora que eu voltei pro carro, eu vi aquela cena e tal, aí eu voltei pro carro rápido, já querendo ir embora. E aí na hora que eu voltei pro carro, a porta, um buraco desse tamanho na porta do meu carro. O tiro tinha atravessado do meu lado, exatamente na porta, e um buraco, né? Porque ela faz a bala, quando ela entra, ela faz o furo, só que ela trinca toda a pintura, né, em volta, né? Então, e ali eu falei, nossa. E aí eu abri a porta de novo, eu falei, ué, cadê a bala? Se não varou, né? Se bateu aqui, né, atravessou. Mas não, graças a Deus, a bala tinha parado numa barra de sustentação da própria porta. A bala bateu naquela barra, desabrochou e caiu lá dentro, não atravessou, não pegou ninguém. E a gente sabe que livramento é a mão de Deus, certo? Então, e aí eu analisando tudo isso, eu falei assim, poxa, em todos os momentos da minha vida Deus estava comigo, né? Mesmo eu errado, Deus estava comigo, então eu vou oferecer o dia do meu aniversário para Deus. E assim ter esse propósito no coração. Na semana que antecedia o meu aniversário, aconteceu isso. Meu aniversário era na sexta-feira. No domingo, esse jovem, o nome Marcos, estava me evangelizando, e eu agradeço muito. Se ele estiver me ouvindo também, saiba que Deus usou a vida dele poderosamente para poder converter essa alma aqui, e através da minha vida também ajudar muitas outras pessoas, né? Então eu sou muito grato a Deus, primeiramente, e a Ele também por ter investido da minha vida ali, né? Investido o tempo dele, né? Eu ia justamente fazer essa pergunta para o pastor, porque quando o pastor começou o início, sempre estava na expectativa de fazer essa pergunta para o pastor, porque todos nós que viemos para o caminho do Senhor, sempre teve alguém como canal de bênção na nossa vida. É muito difícil alguém vir só, vir por si só. Ele vem sempre por algum motivo. Alguém falou, né, alguém evangelizou, né, então teve aí alguém aí que no caminho do pastor, que Deus foi enviado por Deus, eu creio. Sim, né? Sim, claro. E o jovem, ele não lia a Bíblia, ele dava para eu ler justamente para a palavra saltar para dentro de mim. Esse era o propósito de Deus. Porque Deus sabia que quando eu lesse a Bíblia, a palavra de Deus, o poder dela penetraria dentro de mim, né? E destruiria toda a obra maligna, né, das trevas que estava operando, que estava me escravizando, que estava me aprisionando no pecado, né? O poder, a palavra de Deus, ela tem todo o poder realmente. E ele operou essa maravilha na minha vida através de um jovem que não sabia ler e que me dava a palavra para eu poder sentir ali o poder de Deus através da palavra de Deus.
Então, no domingo aconteceu isso. Na segunda-feira, eu já estava com a Bíblia em mãos, a minha Bíblia também. Peguei uma caneta, peguei uma reguinha e comecei a ler na dele. Eu lia o versículo na dele, lia na minha e grifava na minha. Lia na dele, lia na minha e grifava na minha. Isso de manhã, de tarde, de noite. Eu estava com sede, eu queria saber, eu queria conhecer, eu queria aprender. Porque agora já tinha me despertado ali o interesse de estar continuando a ler a Bíblia. E mesmo, né, na vida errada, que eu não tinha noção, né, das coisas de Deus, mas eu queria fazer aquilo e guardar aquelas palavras comigo. E mal sabia eu que Deus já estava operando através daquela minha atitude. Já estava cercando o pastor, né? Já estava cercando já. Sim, irmão. Na verdade, já estava, como pega pesca lá. Com anzol. Já estava com anzol no queixo, né? Já estava fisgado. E a gente, assim, é interessante a gente enfatizar isso também, porque a palavra por si só ela já tem o poder. Sim. Né? Por si só ela já tem poder. Irmão, se a gente anunciar a palavra de Deus, por si só ela pode converter uma pessoa, uma alma. E ela faz uma destruição no reino das trevas, na vida das pessoas, né? A Bíblia fala que ela é como fogo e ela é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, né? Que penetra até a junção da medula, dos ossos, né? Da medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Né? Ela faz uma divisão onde que para nós não tem separação, a alma e o espírito. A Bíblia fala que ela faz uma divisão entre a alma e o espírito juntas e medula, né? E ela faz essa divisão, ela entra ali no meio, onde que não tem assim, a menor fresta, né? Por assim dizer, ela consegue. Então, a palavra de Deus é maravilhosa. E ali eu comecei nesse propósito de leitura, meu irmão. E segunda, quarta, na segunda, na terça, mesmo propósito. Na quarta-feira, eu me lembro como hoje, era 7 horas da noite. Estava começando a novela 7 Pecados. E a novela 7 Pecados da Rede Globo, né? Isso aí em 2007 aconteceu, né? E eu me levantei da cama, era umas 7 horas da noite, me levantei da cama e eu olhei em direção à porta, né? Onde estava a televisão, né? Na cela, a televisão fica em cima da porta, e eu não sei o que eu ia fazer, se eu ia para ali, tinha uma copinha, né? Que a gente guardava alguma alimentação, alguma coisa assim. Eu me lembro que eu levantei e me virei para a porta. Foi fração de segundos. Desapareceu todo aquele plano que eu estava vivendo dentro da cela, o som, o barulho, as pessoas conversando. Desapareceu tudo. Eu já não ouvi mais aquilo ali. E eu de pé, consciente, de olhos abertos. Eu me lembro como, né, a Bíblia fala de Balaão, que teve visão de olhos abertos, né? Então, Deus me deu essa visão de olhos abertos e eu contemplei, né, um caminho de chão batido, um caminho extenso assim, a perder de vista. Uma fila quilométrica de pessoas, homens e mulheres, estavam nus nessa visão e eles caminhavam, né, assim como numa espécie de transe. Eles estavam como zumbis. Enfim, muito assim, como aqueles hipnotizados ou assim, sem consciência, sabe? Eles caminhando um atrás do outro, todos nus. Não era um nu que despertava uma sensualidade, um desejo. Sim. Mas era um nu figurativo, que hoje a gente sabe, interpretando a Sagrada Escritura, representa o pecado, simboliza o pecado, a nudez do ser humano simboliza o pecado. Deus já estava me dando aquela visão, e aí eu ouvi uma voz dizendo assim: tá vendo essas pessoas? Elas estão todas andando no mesmo curso deste mundo, e elas estão indo para o inferno. Meu Deus. É esse o caminho que você está andando? É nesse caminho que você quer continuar andando? E aí, na mesma visão, ainda a terra,
abria uma boca embaixo de cada pessoa, assim, ó, e tragava elas. Tragava cada um. E ali eu ouvi a voz de Deus novamente falando comigo, falando assim: esse é o Deus que você está servindo? É esse Deus que você quer continuar servindo? E ali eu me deparei com a realidade, porque realmente a minha vida toda torta, e o caminho que eu estava andando de engano, eu estava me enganando a mim mesmo, né? Enganando a mim mesmo, porque eu não tinha não tinha compromisso com Deus, eu não conhecia a verdade, eu estava realmente no mundo, né? E ali Deus mostrou para mim: você está andando no mesmo curso do mundo e está indo para o inferno. E esse é o Deus que você está servindo. E aí Deus me deu a oportunidade de eu me converter. Foi na hora que eu voltei ali, e aí eu ouvi a música da novela começando, e ali eu ouvi uma letra que fala assim: a alegria do pecado toma conta de mim. Eu falei: opa, a alegria do pecado toma conta de mim. Comecei a refletir, sabe, buscando sabedoria. O Espírito de Deus agora tinha me enchido do Espírito de sabedoria e me dado discernimento das coisas. Porque eu via maldade na televisão, nas propagandas, eu via uma intenção subliminar por detrás de tudo, entendeu? Eu via maldade nas coisas ali, entendeu? Pretensão maliciosa. Eu comecei a enxergar na letra dessa música aí, eu comecei a refletir. E o Espírito de Deus, que já estava me enchendo naquele momento, eu já tinha lido a Bíblia na quarta-feira. Eu acredito que eu já tinha chegado já em Coríntios, já estava nas cartas dos Coríntios. Comecei de Gênesis em segunda-feira e já estava em Coríntios, lendo todos os textos sagrados grifados, que o jovem tinha grifado, de promessas, de palavras-chave, enfim, ele tinha grifado e eu tinha grifado na minha também. Eu estava em Coríntios, e aí eu me lembrei, né, que em Romanos capítulo 6, versículo 23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, como que uma pessoa pode se alegrar com a morte? Porque se o salário do pecado é a morte, então a pessoa fala: a alegria do pecado toma conta de mim. Quer dizer, então a pessoa se alegra com a morte. Aí eu falei assim: bom, eu consegui discernir. Eu falei: então não é ela que está cantando, mas a voz é dela, mas é o inimigo que está cantando através da boca dessa mulher. E aí eu comecei influenciando exatamente as pessoas. Por isso que é muito perigoso deixar livre, né, a escolha dos nossos filhos, inclusive, né, os programas de televisão, o que eles vão assistir. Tem que sempre estar ali realmente supervisionando para ver uma programação adequada que eles possam estar edificando também a vida deles. Para não prolongar muito o que aconteceu, eu tive essa visão, comecei a falar para eles lá que não quiseram acreditar em mim, né? Pastor, mas o pastor tem falado que o senhor tem passado muito tempo encarcerado, mas em todos esse tempo encarcerado não tinha culto? Tinha culto, mas eu não participava dos cultos. Qual motivo, pastor? Não. Por esse motivo de não a gente tem muito preconceito, né? Muito preconceito. Aí eu analisava ali, de repente, que eram simplesmente atos religiosos, que não precisava daquilo. Você ir para uma igreja, ou você ter ali, né, o seu momento de culto, aquela, né, atividade religiosa. Entendi. Mas era uma crença que eu tinha, não acreditava. Ou de repente até por medo, talvez, de mudar radicalmente a minha vida, né? Porque era uma mudança, uma pessoa totalmente orgulhosa, né? Como eu era, desacreditado de tudo, né? E assim, eu fazia, acontecia e era do jeito que eu queria. E tinha que ser e pronto, acabou, ponto final. Se não fosse, então aí o negócio ia ficar diferente. E aí foi onde que Deus pegou e me quebrou, né? Por isso que eu digo que Deus acabou me quebrando, né, no sistema carcerário.
Então eu às vezes podia ser um receio também de como eu seria visto e como, né, eu não queria aquela mudança radical, eu queria, mas não queria, enfim, eu tinha Deus, mas você entendeu? Por isso que o Espírito Santo também mostrou para mim que o caminho que eu estava andando era aquele, embora eu tinha um coração bom, e tenho um coração bom, né, com certeza. Então, eu sempre com o coração bom, nunca pretensão de fazer maldade para as pessoas, sempre perdoando, sempre buscando aconselhar para a pessoa, ajudar as pessoas, mesmo no mundo já era o dom também de pastorear, né, de conselheiro. E aí onde que eu... Pastor, só uma pergunta, o pastor entrou em questão do pastorear. É muito importante fazer essa pergunta. Você nasce com o dom de pastor, ou Deus te dá o dom do pastor? Ou você adquire com o tempo? Você já nasce com o dom, ou Deus te dá o dom? A Bíblia diz em Hebreus que o dom e a unção é dada por Deus. Porém, há um processo que a gente passa ao longo da vida. E que Deus, que é conhecedor de todas as coisas, Deus, ele sabe o chamado que ele tem na nossa vida, ele sabe o propósito que ele estabeleceu para a nossa vida. Então ele vai fazer com que as coisas venham a acontecer segundo o propósito dele, né? Então ele fala, bom, meu servo vai se arrepender lá na frente, então eu já vou começar a dar um pouquinho de bagagem para ele aqui atrás, que foi justamente isso que aconteceu comigo, né? Até o irmão mencionou, para lidar com pessoas que são drogados ou que são envolvidos com crime, né? A gente sabe entrar e sair, a gente, graças a Deus, aprendeu essa, né? E sabe que realmente, e praticamente todos, cara, todos, eu falo sem medo de errar, são tementes a Deus, e quando você fala de mencionar acerca da palavra de Deus, eles param para ouvir. Se está com o boné, tira o boné em reverência. Então há um respeito em cima disso daí. Mas, o pastor agora entrou numa questão muito importante, é o respeito e a reverência, né? Nós estamos vendo agora, nos últimos tempos, que a igreja parece que está perdendo a reverência, né, pastor? Está perdendo a reverência. As pessoas não estão mais como estão. Os louvores, até nos louvores mesmo, estão perdendo a reverência, estão fazendo letras sem reverência. Um absurdo que eu acho é quando eles põem no louvor você. Eu não consigo. Senhor, não é Jesus, é você. Eu não consigo. Ou seja, o grau de intimidade será que é tão bom a esse ponto de chamar você? Porque para mim não é comum ver um filho chamar um pai de você. Não é comum, né? E para Deus ainda, né? Exatamente. Então, assim, mas Deus sabe todas as coisas, né? Então, há um propósito de Deus para isso, né? Eu creio que é um tempo. Eu também não tenho nada contra quem canta, mas é só para ressaltar mesmo. Exatamente. Mas eu, particularmente, eu não consigo. Eu não consigo mencionar. Tanto que tem letras, às vezes, de alguns louvores que a gente canta que menciona você, mas eu substituo pelo tu, ti, né, a ti, a você, a ti, né, ou o Senhor, realmente o Senhor. Então eu substituo sempre que eu posso, eu faço isso nas letras que tem o você, essa palavra eu substituo, né? Eu não consigo, né? Mas enfim. Então, realmente, a igreja hoje em dia, né, perdeu como um todo e a reverência, o respeito, e a referência também, muitas vezes, né, de pessoas que precisam estar ali como referência, como espelho, e que na verdade não são, né? Então, pesa muito sobre a nossa vida realmente isso daí, essa de você ser referência. Pessoas de referência hoje está difícil no mercado, vamos dizer, porque a igreja todo mundo vai. E hoje, pastor, hoje está uma situação meio complicada, porque hoje, na verdade, nós estamos falando do amor de Deus, não é para pessoa que nunca entrou na igreja e não conhece, parece que estamos repregando a palavra para pessoas que já estiveram na igreja, né, já estiveram ali engoblados no corpo de Cristo e que hoje já não está mais. Então, em cima disso, eu quero fazer essa pergunta para o pastor. É mais difícil
evangelizar uma pessoa que não conheceu ou reevangelizar uma pessoa que já conheceu? É complicado essa pergunta aí, porque que nem o irmão falou, né? Tem toda essa dificuldade. E assim, e quando você vai evangelizar uma pessoa que já participou, né, das maravilhas espirituais de Deus, já viveu isso, já presenciou isso, e a pessoa decidiu por si só sair, né, do meio cristão, do ciclo da igreja, é complicado, é difícil. Mas Deus, ele prepara tudo, meu irmão. Ele prepara. Eu creio que para Deus nada é impossível, a palavra de Deus fala, né? E Deus, ele dá a sabedoria para a gente, para poder lidar com determinadas situações. Eu acredito que é mais fácil, talvez, em determinadas situações, você evangelizar uma pessoa que já participou, porque ele vai parar para dar ouvido. Porque, querendo ou não, ficou uma faísca ainda lá dentro. Se não está aquela chama toda, mas tem uma faísca assim lá dentro, lá, né, dos tempos que ele servia, né? Ainda há resquícios de azeite dentro do vaso. E do que em determinadas ocasiões a gente também evangelizar uma pessoa que é do mundo, né? Porque a pessoa não vai parar para te dar ouvido, que nem é o preconceito que impede ela, de se achegar, de se aproximar, de ouvir. E aí é onde que entra o trabalhar de Deus, quebrando o orgulho, né? Quebrando o orgulho, a soberba, que não deixa a pessoa parar para dar ouvido à palavra, né? Igual muitas vezes eu usava essa linguagem também, né? Falava assim, bom, eu não tinha tempo, não arrumava tempo para ouvir a palavra de Deus lá fora. Deus arrumou tempo para mim agora de sobra para ouvir a palavra de Deus aqui dentro. Então, é fato, porque se Deus tem um propósito, tem uma obra, ele vai cumprir. E que uma vez eu já convertido, né? E eu limpando ali o banheiro dos funcionários de uma penitenciária já em Franco da Rocha. Aí Deus, eu falando com Deus, eu falei com o Senhor, falei, Senhor, e se eu estivesse lá fora? O Senhor tinha feito a obra na minha vida, como o Senhor fez aqui dentro, e está fazendo ainda? A voz do Espírito Santo falou dentro de mim assim, você sabe que eu até pensei nisso? Olha só, falando na intimidade. Eu até pensei nisso, só quando eu vi você fazendo o que você estava fazendo, eu não achei justo. E aí já respondeu tudo. Eu falei, tá certo. Então eu agradeço, porque o Senhor me deu uma outra oportunidade, né? Me deu uma nova oportunidade, me trouxe aqui, me trouxe das trevas para a luz, da morte para a vida, como ele mesmo mencionou isso, né? E assim, onde que eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus, do que ele transformou minha vida e me tirou daquele mundo. E Deus ainda por cima começou a trabalhar, modificou o meu destino, modificou o meu caráter, transformou totalmente a minha forma de pensar, de enxergar a vida, né? Deus começou a fazer promessas para mim, né? Promessas de fazer faculdade teológica, como graças a Deus eu fiz, né? Uma faculdade de teologia, 4 anos, né? Da universidade, no Unisal, na Universidade Salesianos de São Paulo. Deus me permitiu, eu saí do cárcere já na fase do semiaberto, né? E ele preparou tudo, eu não pagava R$1 na faculdade. R$1 do transporte, ônibus, trem e metrô, eu não pagava R$1. Tudo Deus preparou para mim. E assim, as promessas na minha família, e começou, e assim, promessas inclusive ministeriais também, né, de que eu teria a oportunidade de abrir igrejas, instituir igrejas, né, e viajar o mundo pregando o evangelho e anunciando. Tá chegando lá, né, pastor? Já tá chegando. Não, com certeza, porque assim, para Deus, meu irmão, assim, a gente faz planos, né? Mas o propósito que se estabelece é o de Deus. Eu estava fazendo planos, até mesmo lá dentro, né?
Bom, Deus prometeu fazer faculdade, eu vou fazer faculdade teológica. Só que analisando a minha vida e o contexto da minha vida, sem condição, eu não tinha lugar onde morar, não tinha casa, não tinha emprego, né? Eu ia sair com a mão na frente e outra atrás, porque eu não guardei nada lá fora, né? Eu ia sair totalmente dependendo das pessoas e de Deus, principalmente. E assim, eu estava me vendo assim na hora de trabalhar como padeiro, que era o que eu sabia, que eu aprendi. Fazer pão francês, pão doce, né? Pão de massa fina, pastel, massa de pizza, de esfirra. Isso eu aprendi. Então eu ia trabalhar com isso, né? E aí, mas Deus tinha outros propósitos, meu irmão. Outros planos, né? Em 2013... Os planos de Deus são os maiores. Exatamente. Em 2013 Deus me fez essa promessa. E foi uma das promessas que eu guardei. Eu falei assim, bom, eu vou fazer, né? Quando eu sair, eu vou me estabilizar primeiro, né? Financeiramente, né? Vou reunir minha família novamente, né? Vou ajuntar os cacos que estão espalhados aí, né? Da história da minha vida. Vou começar a recomeçar do zero, né? Agora com Deus eu creio que eu vou conseguir. E aí, em 2015, Deus me abre a porta do sistema carcerário para eu fazer faculdade na rua, né? Numa penitenciária onde tinha mais de 1.500 reeducandos. Só eu, Deus me tirou de lá para fazer faculdade na rua. Só eu estudava ali. Saía para estudar e voltava? Saía para estudar cedo e voltava 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Depois eu consegui umas liberações para fazer alguns cursos de extensão. Aí eu ficava até umas 6 horas. Eu podia me apresentar às 6 horas, que era a troca do plantão deles, né? Então eu saía às 6 horas da manhã, no início do plantão, né? E tinha que voltar antes das 6, que era na troca do plantão, novamente com o plantão noturno. Então eu tinha que estar lá. E aí é onde que eu consegui esse acesso. E aí me ajudou muito psicologicamente. Inclusive foi até gravado um programa, uma reportagem com o pessoal da SAP. Eu me lembro até hoje o Jorge, o jornalista da SAP, ele me entrevistou também, foi na biblioteca da penitenciária ali, onde eu estava recluso, e contando um pouco do meu testemunho também, como que eu cheguei, como que eu fiz para poder estar ali, e uma vitória. Um dia eu estava voltando da faculdade com a minha mala, né, com materiais, com os cadernos, a apostila, tudo, voltando, entrando dentro da faculdade, da penitenciária, um diretor de uma outra penitenciária me encontrou saindo e falou assim, ó, eu conheço você não é fulano e tal? Eu falei, sim, tal. Aí ele falou assim, cara, parabéns, porque eu assisti a reportagem da SAP com você é um exemplo para muitos aí, né? Inclusive para mim também, né, que não acredita na recuperação de uma pessoa, né? E eu falei para ele, eu falei assim, olha, o sistema carcerário em si é muito precário e realmente não consegue ressocializar as pessoas, né, conforme está escrito na lei, né, na LEP e na Constituição Federal também, que parte do princípio que visa proporcionar todas as condições necessárias para a ressocialização do indivíduo, né? Então, ali eu estava vivendo uma oportunidade que era ímpar, né? Que realmente ali, de sair e poder fazer um curso que era o privilégio de bem poucos, né? E construir agora a minha vida novamente, né? Então eu falei para ele, o sistema carcerário está precário, não consegue realmente ressocializar, e a pessoa entra criminoso e sai, né, um profissional do crime, entendeu? Então, mas Jesus ressocializa. Com certeza. Jesus transforma vidas. Jesus muda a história de um homem, como transformou a minha, né? E já no semiaberto, também uma ocasião, um testemunho breve, eu me lembro que eu estava limpando o refeitório, né, das pessoas lá. Era ali
a Fazenda São Roque, em Franco da Rocha. Eu estava limpando o refeitório, era um hospital psiquiátrico para as pessoas de uma idade um pouco mais avançada, e era um hospital psiquiátrico, eu estava limpando aquele refeitório, e de repente o Espírito de Deus falou comigo, falou assim, olha, o que você está vendo? Olha para o chão. Aí eu olhei para o chão, parei o que eu estava fazendo, aí ele falou, o que você está vendo? Eu falei assim, eu estou vendo uma mangueira, né? Eu estou vendo água, eu estou vendo um cesto de lixo, eu estou vendo rodo, eu estou vendo vassoura, eu estou vendo folha seca, que inclusive, né, era bem arborizado lá, né? Então estava assim, bem na porta assim, do refeitório, né? E eu estava varrendo para poder recolher aquele lixo todo. E aí Deus falou assim, aí Deus falou comigo, eu falei assim, eu estou vendo folha seca. Ele falou assim, você era uma delas. Aí que eu entendi que Deus, o que Deus fez foi um milagre extraordinário. Porque eu comecei a refletir com aquela palavra que Deus me deu, o que restava para aquelas folhas secas. Qual era o futuro delas? Era juntar na pazinha, abrir o cesto de lixo e jogar lá dentro. E fogo, né? Tem gente que toca fogo, né? Tem gente que ia tocar fogo, mas que nem, por exemplo, estava molhado, tudo sujo ali. Era, enfim, realmente era o fim. Para quem olha ali, era o fim. Mas Deus falou assim, para quem olha com os olhos carnais humanos, é o fim, mas não para mim. Porque o Senhor me pegou no meio de outras folhas secas, que também a gente sabe que tem muitos por aí, que são folhas secas, e começou a reverdecer e dar vida novamente. E não somente isso, começou agora também a ramificar, a brotar e dar fruto. Certo? Então, que é os frutos que hoje a gente começa a ver agora também, né? Que é o resultado no ministério, é o resultado na família, é o resultado do trabalho, é o caráter. E vai começando agora, ao invés de ser frutos maus, frutos perniciosos, são frutos bons, frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça. E tudo para honrar a glória do Senhor, porque nada a gente sabe de nós mesmos, né? De onde que Deus me tirou e o que Deus fez na minha vida. Onde que eu estava, eu só tinha aprendido maldade, enganar as pessoas, mas Deus me mostrou totalmente o contrário, um caminho totalmente diferente. Embora vivamos no mundo, mas vivamos para Deus. Né? Exatamente. Então esse aí é o principal de tudo, né? E enfim, Deus começou a fazer muitas promessas e me deu letras de hinos também. Né? Acredito que o tempo já está se esgotando, mas... Pastor, com esse testemunho que o pastor tem contado para nós, com certeza tem muita gente vivendo isso, né? O pastor tem contado desde o começo que existiu sempre pessoas, até mesmo sem a leitura, até mesmo sem entender, mas que de uma certa forma mostrou o caminho, pastor. Como foi a Bíblia lá na primeira prisão, na segunda, não lembro. Foi na segunda. Na segunda prisão. E hoje o pastor está aí, né? Está livre, já está exercendo o chamado há muito tempo, já está aí usufruindo daquilo que Deus tem também prometido, né? Com certeza tem mais coisa para vir, mas já está no caminho. E o pastor foi tratado de uma maneira muito especial, que a gente entende que o tratado de Deus na vida do pastor foi entre Deus e o pastor. Foi. Não teve assim, o pastor não teve numa instituição e não teve uma liderança para poder estar fazendo esse trabalho com o pastor. Então eu creio que foi mais difícil para o pastor, foi bem mais difícil. Mas como o pastor fala que o pastor já teve as experiências, até mesmo sem frequentar a igreja, isso me deixou assim meio que chocado. Por quê? Porque é normal a gente ouvir que a pessoa já começou a ir para a igreja e Deus, através dele ir para a igreja, Deus vai trabalhando, e o pastor foi diferente. Então, é um testemunho muito edificante, né? Com certeza tem bem mais testemunho, vai ter uma outra oportunidade, pode ter certeza, né? E eu quero agradecer o pastor
por essa oportunidade de ter aceitado esse convite, tá? Foi de muita valia a vinda do pastor aqui. Eu creio que todos que viram esse testemunho também, se não estiver passando e conhece alguém que no rol da sua amizade, das suas amizades, amigos, parentes, está passando, aprenda a lidar com esse tipo de pessoas, porque, como o pastor tem falado aqui por último, que quando ele estava varrendo ali o lixo, Deus ele fez uma comparação com o nosso pastor, que ele era aquele lixo, era aquela folha, e restava para ele o lixo, restava ali, vamos dizer mais nitidamente para entender, não restava mais nada. Era o fim da linha. Aos olhos humanos não existia mais nada. Mas Deus é aquele que, quando ele vem, ele muda a situação. Hoje o pastor está aqui contando seu testemunho. Tinha um ponto final e puxou a vírgula. Exatamente. E você que está ouvindo, tem alguém conhecido, não desista dele, não desista dela, porque como Deus fez na vida dele também, pode fazer na sua. Eu queria aproveitar nesses instantes finais aqui e agradecer primeiramente a Deus, né? Agradecer o irmão também pela oportunidade de poder estar participando aqui, muito gratificante também. Da minha parte também o fato de estar participando, né? E inaugurando o podcast Testemunhos. Estou privilegiado. Né? Glória a Deus. É privilégio, cara, porque olha, você vê como que é. Então a gente precisa ser, eu estava ali, gratidão, né? A palavra ali, gratidão. Então a gente precisa ser grato, como aquele leproso que já não era mais leproso, que agora depois de receber um milagre da parte de Deus, né, quando né, obedeceu a palavra de Jesus, recebeu a cura no meio do caminho e decidiu voltar para agradecer, né, e já não era mais leproso. Então, enfim, como aquele homem que recebeu o milagre e voltou e foi grato. E assim, a gente precisa reconhecer e ser grato também, né, primeiramente a Deus e as pessoas que Deus colocou na minha vida, né. Então foram pessoas assim, como assim, no lugar certo, na hora certa, exatamente, foram assim colocadas à mão ou a dedo, né, escolhidas a dedo por Deus para poderem estarem ali. Pessoas que eu conheci dentro do sistema carcerário, pessoas que eu conheci na faculdade também, a Rose, né, uma moça da secretaria, me ajudou muito, o Álvaro também, Heraclides também, né, são amigos que a gente se fala até hoje também, enfim, são pessoas que são importantes, né, a gente guarda isso aí, né. O próprio Marcos também, que me evangelizou lá, né, as pessoas que me lideraram ali, que tiveram paciência comigo, o pastor Domingos, enfim, e durante toda essa minha trajetória no cárcere e fora dele também, né? Então Deus cria situações para nos abençoar e para também o propósito dele acontecer na nossa vida. Ele usa as pessoas. E eu quero ser grato a todos. E minha mãe, que eu não podia deixar passar também, né, que perseverou comigo, a minha esposa, que acreditou em mim também. Foram 14 anos de muita luta e sofrimento, e ela estava lado a lado comigo. Talvez se ela tivesse abandonado o pastor, teria sido bem mais difícil, né, pastor? Com certeza. Graças a Deus, Deus tem segurado ela. Deus restituiu, restaurou tudo, exatamente. E assim, embora eu tinha perdido, né, até a esperança, de repente, de poder ter de pisar no asfalto na rua novamente, ali eu tinha perdido tudo, né? Eu tinha ficado sem chão, como eu vi muitas pessoas tirarem a própria vida também lá dentro do sistema carcerário, tentarem tirar também, porque é um lugar mesmo assim tenebroso, né? Mas Deus me deu força, me sustentou. Eu só não entrei numa depressão profunda porque o Espírito de Deus estava sobre a minha vida. E o Espírito de Deus está sobre a minha vida hoje também. É o que vai me impulsionar, é o que vai me direcionar, é o que vai me dar sabedoria e vai me fazer chegar a viver o projeto de Deus para a minha vida, que é o mais importante.
Em nome de Jesus. Que é saindo do cárcere para reinar. Eclesiastes 4:14. Glória a Deus. Bom, gente, sendo assim, sou grato por você estar aí também, né, ter nos assistido. Grato pela vida de vocês, muito obrigado. E nós encerramos por aqui. Espero que vocês estejam nos aguardando no próximo vídeo. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.